Neste vídeo vamos falar sobre as demonstrações financeiras de uma empresa. Vamos começar por falar na primeira parte do vídeo do balanço e depois na segunda parte na demonstração dos resultados. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A Certform desenvolve um amplo leque de cursos onde matérias de contabilidade financeira são tratadas de uma forma muito prática. Se consultar o site da Certform, em certform.pt, em e-learning e live streaming, vai encontrar toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. São 34 cursos que atualmente estamos a ministrar em e-learning, através da plataforma de e-learning, uma plataforma 24 horas, 7 dias por semana disponível. A partir do momento em que faz a sua inscrição nos cursos e-learning, pode iniciar imediatamente o seu percurso formativo. E temos o live streaming, ou seja, formação em tempo real, a partir do Teams, da Microsoft ou do Zoom. Estes cursos têm uma data de início e vai poder fazê-los a partir de qualquer parte do mundo. Pode consultar o site da Certform e verificar os cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho que atualmente disponibilizamos. Vamos então ao tema de hoje. Trata-se do balanço de uma empresa. Vamos ver um exemplo. Para trabalharmos a interpretação do balanço de uma empresa, é muito importante nós, logo à partida, conhecermos qual é o negócio dessa empresa, ou seja, o que é que a empresa faz. E vamos falar do balanço de uma empresa que é a XYZ, uma empresa de materiais de construção. A XYZ Limitada oferece uma gama completa de materiais necessários para cada fase do processo de construção, desde o subsolo até aos acabamentos. A empresa está localizada em Aveiro e ela está numa zona de fácil acesso às principais autoestradas, opera em vários edifícios de armazenamento dos materiais e um pequeno imóvel de escritórios. Os materiais de construção mais vendidos pela nossa empresa, a XYZ, incluem cimento, isolamento térmico, pisos, tubos de drenagem, tintas para pintura de paredes, vigas e tábuas de madeira. Os clientes são quase exclusivamente trabalhadores independentes, pequenos construtores, canalizadores, pintores, carpinteiros, etc., que realizam trabalhos de reparação e ampliação de edifícios, e estes profissionais de construção civil selecionam os seus fornecedores de materiais de construção com base no preço, na variedade de qualidade dos produtos oferecidos e nas condições de crédito. Os termos de crédito padrão neste setor de atividade permitem um pagamento até 30 dias. Isto é a introdução à nossa entidade, a XYZ, aquilo que a entidade faz. Então mostramos o balanço desta entidade no dia 31 de dezembro de um determinado ano N, e à data de relato o balanço evidencia os seguintes valores. Temos o ativo. O ativo é constituído pelos bens, ou seja, os bens e os direitos, aquilo que a empresa possui, e no ativo nós começamos pelo ativo corrente, ou digamos o ativo não corrente. O ativo não corrente. O ativo não corrente é um ativo de longo prazo.
é aquele que vai além de 12 meses do período do ciclo de exploração da empresa. Temos os ativos fixos tangíveis, um valor de 434 mil euros. Este valor é um valor líquido, deduzido de depreciações acumuladas. Depois temos os ativos intangíveis, 2 mil euros, líquido de amortizações. Nós utilizamos depreciações para ativos fixos tangíveis e amortizações para ativos intangíveis e apresentamos no balanço os valores líquidos dessas mesmas componentes que revelam o gasto, a depreciação, o uso, o desgaste que os equipamentos vão tendo ao longo do tempo. E estes valores são, portanto, os valores de aquisição destes ativos subtraídos de depreciações acumuladas ao longo da vida útil que estes mesmos elementos já têm. Então, o ativo não corrente desta empresa prefaz 436 mil euros. O ativo corrente, que é um ativo circulante, um ativo de curto prazo, ou seja, até 12 meses, é constituído pelos inventários, 934 mil euros, isto são as mercadorias que a empresa possui à data de relato, os estoques, 934 mil euros. Os clientes, o valor que à data de relato os clientes devem à XYZ, 632 mil euros. E caixa e depósitos bancários, o caixa que a empresa possui, provavelmente muito em depósitos bancários, de 56 mil euros. Isto prefaz o total do ativo, num total de 2 milhões e 58 mil euros. Verificamos que no nosso balanço existe um grau crescente de liquidez. Ou seja, a liquidez é a capacidade que um ativo tem de se transformar em dinheiro. E à medida que nós vamos descendo nos itens do balanço, a liquidez vai aumentando, culminando com o expoente máximo de liquidez, que é caixa e depósitos bancários. Depois temos o capital próprio da empresa no balanço. O capital próprio começa pelo capital social, o investimento que os acionistas, se for uma sociedade anónima, ou os sócios de uma sociedade por cotas, realizaram na empresa, 100 mil euros, poderão ser as entradas iniciais, a realização, posteriormente a subscrição do capital, formou o capital social da empresa, 100 mil euros, mas há outras componentes, para além do capital social, que forma o capital próprio, nomeadamente os resultados transitados, que, à data, prefazem 366 mil euros. Os resultados transitados são, digamos que, aqueles lucros que a empresa vem acumulando ao longo dos anos, não os distribuiu e foi acumulando neste item de resultados, nesta rúbrica de resultados transitados. É muito importante os resultados transitados serem positivos, como são aqui amplamente, uma vez que resultados negativos, resultados transitados negativos, eles expressam que ao longo dos anos a empresa tem vindo a acumular mais prejuízos do que lucros, o que não é o caso desta empresa, com resultados transitados fortemente positivos. O Código das Sociedades Comerciais determina que as empresas constituam reservas legais. Esta empresa, à data, tem 20 mil euros em reservas legais, mais
reservas livres de 80 mil euros. E o seu resultado líquido do período, ou seja, o lucro líquido que a empresa obteve neste período, líquido de IRC, foi de 80 mil euros. Este é o elemento comum entre o balanço e a demonstração dos resultados. No balanço, nós encontramos na área do capital próprio o resultado líquido do período. Este mesmo resultado líquido do período será encontrado na demonstração dos resultados da entidade em resultado líquido e que são, na demonstração dos resultados, os mesmos 80 mil euros, o elo entre o balanço e a demonstração dos resultados. Já no passivo, nós temos o passivo não corrente, é aquele passivo de longo prazo. São aquelas dívidas que a empresa tem, mas que só fará face a elas daqui por 12 meses ou mais. E o passivo corrente é aquele passivo de curto prazo. Ou seja, são aquelas dívidas que nós vamos ter já que enfrentar já nos próximos 30, 60, 90 dias, até 12 meses. Se por um lado, no passivo não corrente, nós temos 800 mil euros de dívida à banca por financiamentos obtidos, já no passivo corrente, nós temos uma dívida a fornecedores de 400 mil euros. Tudo depende do prazo médio de pagamentos que esta empresa negociou com os fornecedores, mas obviamente que são valores que vamos ter de enfrentar nos próximos meses. Estado e outros entes públicos, 50 mil euros. É muito comum as empresas, à data de relato, 31 de dezembro de um determinado período, terem efetivamente dívidas ao Estado. Isto vem, por exemplo, da Segurança Social que a empresa processou em dezembro e que será paga até ao dia 20 de janeiro, até ao dia 20 do mês seguinte. A Segurança Social de dezembro, as retenções de IRS de dezembro, que serão pagas até ao dia 20 do mês seguinte, ou seja, até ao dia 20 de janeiro. Pode ser o IVA a pagar relativamente aos apuramentos do último trimestre ou do último mês e que serão pagos no próximo período. É perfeitamente natural uma empresa ter passivo corrente na área do Estado e outros entes públicos de impostos que serão pagos a muito curto prazo, já em janeiro. Depois temos os financiamentos obtidos, a dívida à banca, durante os próximos 12 meses, esta empresa vai ter de enfrentar 71 mil euros do ponto de vista das amortizações de capital. Dentro daquilo que é o mapa de serviço de dívida, nós verificamos que esta empresa deve 871 mil euros aos bancos, sendo que desses 871 mil euros, 71 mil euros serão já pagos, ou terão de ser já pagos ao longo dos próximos 12 meses, e o que virá para além desses 12 meses passou para o passivo não corrente de 800 mil euros. Depois a empresa tem outras dívidas a pagar de 91 mil euros. Aqui nas outras dívidas a pagar poderá ser, por exemplo, dívidas ao pessoal, entre outras. O total do passivo não corrente mais o passivo corrente é de 1.412.000 euros. Então temos a equação fundamental do balanço, e a equação fundamental do balanço diz-nos que o total do ativo é igual ao total do capital próprio mais passivo. O total do ativo, 2.058.000 euros, é igual ao total do capital próprio, 646.000 euros, mais o total do passivo, 1.412.000. Ou seja, 2.058.000 euros igual a 2.058.000 euros. Esta é
a regra de ouro que tem de estar sempre num balanço devidamente equilibrado. Que conclusões é que eu posso retirar do negócio desta empresa ao analisar este balanço exatamente assim, com os valores que me são dados à data de relato, ou seja, a 31 de dezembro do período N? Bom, eu diria que o balanço ele permite-me chegar a um conjunto de conclusões que eu aqui fiz um relatório sobre todo este balanço e vou fazer uma breve análise das conclusões principais a que nós podemos chegar. Bom, em primeiro lugar, o balanço patrimonial, também denominado por balanço contabilístico, este é um balanço contabilístico. Nós, para a área da análise financeira, nós depois vamos passar deste balanço contabilístico num balanço funcional, que nos vai servir para a análise financeira da empresa, mas para já, na base deste balanço contabilístico, ele revela muito sobre a natureza dos negócios da empresa. Como se pode ver por este balanço, o ativo é dominado pelos inventários e pelos clientes, como contas a receber. Ou seja, pelas mercadorias para venda e pelo dinheiro devido pelos clientes. É o crédito concedido a clientes. Estes dois itens refletem o coração, o núcleo do modelo de negócios desta empresa. Ou seja, neste balanço nós podemos ver que clientes de 632 mil euros devem-nos 632 mil euros e ter em estoque mercadorias de 934 mil euros, valores materialmente relevantes perante tudo o que vem neste balanço. Isto revela muito do modelo de negócio desta empresa que eu já vou dizer. Os clientes desta empresa, eles são pequenos empresários, como nós já vimos. Eles não têm escala ou dimensão para manter o seu próprio armazém de materiais de construção. São pequenos empresários que vão comprando à nossa empresa os materiais de construção, cimento, tijolos, vigas, por aí fora, à medida que vão precisando para as obras que eles mesmos fazem naquilo que são os seus negócios. Portanto, em vez disso, eles usam a nossa empresa, que é o seu fornecedor de materiais de construção, como sendo o seu próprio armazém, ou seja, compram quando precisam em pequenas quantidades. Já a ampla variedade de mercadorias que a nossa empresa oferece é um elemento importante na seleção de um fornecedor de materiais de construção e é um elemento que esta empresa aposta para se diferenciar da sua concorrência, para poder competir num mercado fortemente concorrencial. Os clientes da XYZ, eles não têm acesso fácil ao crédito bancário ou a outras fontes de financiamento. Por isso, valorizam a possibilidade de comprar materiais da nossa empresa a crédito e pagar mais tarde, depois de terem recebido dos seus clientes. Logo, condições a crédito generosas são outro fator importante na seleção de um fornecedor. E essas condições de crédito generosas que nós concedemos aos nossos clientes fazem com que, a 31 de dezembro do período de relato, do ano N, estejam para receber, em contas a receber, respeitantes a clientes, ainda 632 mil euros. Ou seja, a nossa empresa é um bom financiador para os clientes que têm, estes pequenos clientes. Assim, os grandes valores de mercadorias, 939 mil euros de inventários, bem como clientes no balanço desta empresa, 632 mil euros, eles não são uma coincidência. Ou seja, o modelo de negócios desta empresa exige que a empresa sirva como armazém dos seus clientes
e que sirva também como credor, como financiador. E este é o modelo de negócio, é nisto que esta empresa aposta para se conseguir diferenciar dos seus concorrentes. Isto naquilo que é a área do ativo da empresa. Vamos agora analisar esta parte do passivo e depois falamos um pouco sobre o capital próprio. O passivo da empresa. Esta empresa tem um passivo de 1.412.000 euros. Ele está dividido no não corrente e no corrente. Ou seja, num passivo de longo prazo e num passivo de curto prazo. Dívidas que serão apenas pagas para além de 12 meses e dívidas que terão de ser pagas muito em breve, ou pelo menos no curso dos próximos 12 meses. Quanto ao passivo, as nossas conclusões relativas ao passivo desta entidade, elas passam pelo seguinte. Eu fiz aqui um pequeno relatório do passivo. Quando esta empresa recebe mercadorias dos seus fornecedores, ela não paga imediatamente, ou seja, não paga a pronto, mas somente após um prazo de pagamento acordado. Ora, no final do ano N, esta empresa deve 400.000 euros aos fornecedores, como é bem visível no balanço. Temos aqui dívidas de 400.000 euros em passivo corrente. Vamos ter que enfrentar isto já a curto prazo. Estas contas a pagar a fornecedores, elas são também denominadas como um crédito comercial, pois são passivos que a empresa obtém ao negociar com os seus fornecedores. No balanço, os 91.000 euros de outras dívidas a pagar, estes 91.000 euros, estão relacionados com salários devidos aos funcionários e pagamentos a outros credores. Já o montante de 50.000 euros do Estado e outros entes públicos, isto representa o IRS, que foi retido na fonte aos trabalhadores no processamento de salários de dezembro e que vai ter de ser pago até ao dia 20 de janeiro do próximo ano. Inclui também o valor em dívida para com a Segurança Social relativo ao mês de dezembro e que terá de se pagar ou de ser paga até ao dia 20 de janeiro do próximo ano. E pode também incluir IVA a pagar relativo ao apuramento do IVA, entre outros impostos. E, portanto, esta vertente é uma vertente que é perfeitamente comum as empresas apresentarem no passivo corrente, dívidas ao Estado, vai ter de as pagar já no próximo mês. Esta empresa, há uns anos atrás, ela contraiu um empréstimo ao banco. E de acordo com o contrato de empréstimo e também o mapa de serviço da dívida, vai amortizar no próximo ano, nos próximos 12 meses, 71.000 euros, que é um passivo de curto prazo, corrente, 71.000 euros. E estes valores, como referi, eles são registados no passivo corrente de financiamentos obtidos de curto prazo. Já o remanescente, ou seja, ainda irão faltar 800.000 euros, que apenas será pago ao longo dos próximos anos. A partir de 12 meses a dívida continua, e o que é não corrente, os 12 meses que se seguem passarão para corrente e assim sucessivamente. Isto vai ter de ser sistematicamente reclassificado de não corrente para corrente, não corrente revelando a dívida após 12 meses, corrente revelando a dívida nos próximos 12 meses e esse valor de 800.000 euros ele é registado em passivo não corrente. Há uma grande diferença entre ter dívida a fornecedores, como nós temos aqui, de 400.000 euros, ao próprio Estado, 50.000, às próprias outras dívidas a pagar, 91.000, ou concentrar muito a dívida em financiamentos obtidos em instituições financeiras. Isto tem a ver com juros. É que esta empresa, eu consigo analisar que ela tem um foco de dívida muito concentrado nos financiamentos. Curto prazo, 71.000 euros e não corrente, 800.000. Ou seja, isto
totaliza 871 mil euros. É que este foco de dívida à banca, há uma grande diferença entre fornecedores, outras contas a pagar e Estado e outros entes públicos, por um lado, e financiamentos obtidos por outro. É que as empresas têm que pagar juros sobre a dívida dos bancos, mas não pagam juros sobre as dívidas a fornecedores, outras contas a pagar e ao próprio Estado e outros entes públicos. Claro, caso sejam respeitados os prazos de pagamento ao Estado, porque se não respeitarem os prazos de pagamento ao Estado, o Estado vai exigir multas, coimas e juros de mora. A dívida à banca é, portanto, um passivo remunerado. Remunerado significa que implica juros. Concentrar a dívida em financiamentos obtidos, isto implica juros, que é um gasto de natureza financeira. Enquanto que fornecedores, outras contas a pagar e Estado e outros entes públicos são passivos não remunerados. Naturalmente, uma empresa terá preferência por passivos sobre os quais não precisa de pagar juros. São os denominados passivos não remunerados. O total do passivo desta empresa é de 1.412.000. É a soma do passivo não corrente com o passivo corrente. No passivo, os itens eles são apresentados pelo grau crescente de exigibilidade. Ou seja, baseia-se nos diferentes prazos de vencimento dos créditos obtidos e informa da sua crescente exigibilidade. À medida que nós vamos baixando estes itens do balanço, nós temos um nível, um grau cada vez mais crescente de exigibilidade. Já no que toca ao capital desta empresa, o capital próprio, que é formado pelo capital social e as outras rúbricas, nomeadamente os resultados transitados, as reservas legais livres, o resultado líquido do período, o capital social de 100 mil euros, as restantes componentes prefazem um total de capital próprio de 646 mil euros. Isto revela que a situação líquida ou capital próprio representa a soma de todos os fundos com que os sócios ou os acionistas contribuíram. Através das suas entradas em dinheiro ou em espécie para a empresa, é o chamado capital social de 100 mil euros, mais os seus lucros retidos, que são todos os lucros acumulados da empresa desde o seu início, os denominados resultados transitados, mais as reservas determinadas pelo Código das Sociedades Comerciais, nomeadamente as reservas legais de 20 mil euros, mais reservas livres de 80 mil e o próprio resultado líquido do período de 80 mil euros. E, portanto, há aqui um reforço substancial do capital da empresa por estes itens, muito particularmente pelos resultados transitados muito fortes, que fazem com que haja um aumento substancial ao nível daquilo que é o capital social para o conjunto total formado pelo capital próprio, que prefaz 646 mil euros para esta empresa. Fica então assim visto o balanço de uma empresa que vende materiais de construção civil e alguns elementos que a expressam como é que esta empresa funciona através do seu modelo de negócios. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. No próximo vídeo vamos falar sobre a demonstração dos resultados desta mesma empresa. Até breve.